Mas tu pode pedir... Mas não pode pedir marca, se é de menor qualidade, não? Não pode pedir marca. Como é que se define qualidade, então, sem ser a marca? Ah, eles estabelecem requisitos. Por exemplo, certificado da BNT, por exemplo, para algumas coisas. Certificações, né, do produto. Que o produto, vamos dizer assim, não é um produto importado de qualquer lugar do mundo, assim, sem passar por nenhum critério de qualidade, assim. Tem que se pedir para esses produtos certificações. E onde a gente tem mais problema que a gente verifica é licitações de hospitais, né? Às vezes vem o soro de má qualidade, às vezes vem as seringas de má qualidade. Pois é, em saúde pública isso é imperdoável, né? É o mais difícil, mas a gente vê que tem... Próteses porque a gente defende, né? Essas empresas fornecedoras. E a gente vê que o pessoal, assim, da administração, ele busca informações junto a empresas idôneas para saber, eu quero fugir da má qualidade, o que eu tenho que fazer, mas o que eu tenho que fazer dentro da lei. Eu não posso fazer uma coisa que eu restrinja e só tu participe. Eu preciso de uma coisa que o senhor participe de igual condição e não fique numa condição ruim frente àquele que não cumpre nada, vai vir com preço baixo e vai vir com um produto que não vai nos servir. É muito gestão, né? É uma questão histórica essa das próteses, por exemplo, né? Se compra prótese de má qualidade, a operação fracassa, né? Ou dura pouco tempo. Dura pouco tempo. É uma coisa delicada, né? Em saúde pública. Esse é um problema também? Não? É um problema porque às vezes não é a coisa é mal feita e vem e um produto é mal comprado, né? Quem vai sentir no final é o consumidor, né? Vai chegar, quem é que foi o culpado de todo esse processo? Às vezes a pessoa pode não ter tido culpa, foi por próprio desconhecimento, montou uma ideia de edital que não atendeu o objetivo, né? Às vezes acontece. A gente ouve falar muito assim, de problemas na área da construção civil, de estradas, por exemplo, né? Saneamento, que há uma ênfase a problemas que aconteceram. Inclusive aqui uma história recente constatada pelo Tribunal de Contas, inclusive, do asfalto com menor base, digamos, o asfalto contratado era 15 centímetros, tinha 10. Isso tem dois problemas. Primeiro é quando tu licita projeto e execução junto, no mesmo edital. Daí a empresa que vai fazer o projeto é que vai executar. Ela já monta um projeto para ter menos custos. O ideal é sempre se fazer uma licitação para tu ter um projeto feito por uma empresa. Essa empresa ela fica impedida de licitar nessa licitação que ela montou o projeto. Isso é lei. E abre a concorrência em cima e vai ser fiscalizada em cima desse projeto. Agora, se eu faço o meu projeto e executo, ainda que venha a fiscalização constatar que era 10 ao invés de ser 15, não adianta dizer depois, né? Tinha que estar dito desde o início que teria que ser 15. Né? Pois, obras não são só produtos, né? Obras Daí também... vem os famosos aditamentos, né? Questão de obra pública, de engenharia, é isso que a gente vê, né? Obras estão sujeitas a essa lei também, né? Sim, sim. E merecem... Qualquer tipo de compra, obra, serviço. E merece toda a fiscalização, né? Toda. Serviço, por exemplo, na casa da gente, às vezes a gente contrata um serviço, e o serviço deixa a desejar e a gente não sabe a quem recorrer. Claro que é Código do Consumidor, é um pouco diferente, né? Mas é também um problema, né? Que contribuição dará essa lei anticorrupção? Eu acho que ela é bem rígida. Ela dará uma contribuição para as empresas idôneas ficarem no mercado, né? Porque ela traz uma possibilidade punitiva que tu pode tirar do mercado empresas. Às vezes tu cria uma empresa que é só para participar de licitação, só para fazer ser uma ferramenta. Uma laranja, vamos dizer assim, da disputa e que não houve disputa, né? Então ela permite, quando se vê uma situação dessa, de coligações, de cartéis, de tu punir o grupo todo, né? Então, o que nós tivemos aqui uma vez no Rio Grande do Sul, que foi grave, que foi o primeiro caso do CAD de acordos, foi o caso do cartel da vigilância, né? Das empresas de vigilância. O que aconteceu que eu não lembro disso? Teve um cartel, né, formado por várias empresas, né, de vigilância do Estado e que no fim fizeram um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público e o CAD e, claro, perderam contratos. Como é que era? Era uma só empresa que ganhava? Não era uma empresa, era um cartel, né? Sim, sim. A maioria das empresas... Todas as empresas? Não todas, né? Assim, um grupo de empresas participava de licitações já sabendo quem ia vencer daquele grupo. Então, as cartas estavam marcadas. As cartas estavam marcadas. Daí uma empresa que participava desse grupo
fez uma denúncia dessa corrupção que estava havendo, desse cartel que estava havendo. Várias pessoas foram punidas, foi publicadas, todas até no jornal, na Zero Hora mesmo, no Correio do Povo mesmo, publicações aquelas grandes do termo de ajustamento de conduta das empresas, né? Foram punidas, sofreram uma punição, já cumpriram a pena, hoje estão podendo até licitar, mas pelo menos tu cria esse freio, né? Levanta uma... É diferente, por exemplo, desse suposto cartel que haveria nos postos de gasolina, que estabelece um preço padrão, todos reajustam no mesmo dia, na mesma hora e nas mesmas proporções. Isso é nítido, né? A gente não tem como comprovar, mas pelo próprio fato, como acontece as coisas, a gente vê que tem um grupo aí que está comandando, né? Porque não é possível, né? Uma vez eu vi uma entrevista de um promotor que cuida disso, a resposta dele, mas a gasolina no Rio Grande do Sul é mais barata que em outras capitais. Mas isso aí não significa dizer que dentro daquele barato... Então eu estou fazendo um cartel para ser mais barato. O fato é a combinação que está tendo para que o preço fique parecido. Claro, é uma coisa difícil de comprovar, né? Vai depender de denúncias. Aí não daria para dizer que ao invés de cartel é organização, o setor é organizado, todos reajustam juntos, orquestradamente, assim? Eu acho assim, é uma questão assim muito complexa, assim. Se tu é dono de um posto de gasolina e eu te obrigo como é que tu tá no meu sindicato, vamos dizer assim. Sim, agora a gasolina é 2,90, ponto. Não, mas eu quero pagar 2. Não, tu não vai fazer 2,90, tu vai fazer 2,90. Isso que eu acho o ilícito. Não, eu quero cobrar 2,80. Se tu tem um comando, se tu tem um comando que faça um estudo que diga, a gasolina, o preço justo é 2,90, mas cada um pratica o que quer, aí tudo bem. O problema é que o engraçado é que todas elas aumentam no mesma meia-noite, no mesmo dia, na mesma hora. Simultaneamente, né? E às vezes antes de chegar o preço para ele. Né? Só dá um controle lá, né? Dá um controlezinho que vai todo mundo. Não, e com isso não há concorrência, né? Não há concorrência. Isso aí são várias empresas privadas e elas talvez tenham alguma organização, alguma coisa que faça essa combinação de vamos, para ninguém se matar, vamos todo mundo aumentar, né? Então pode ser que aconteça isso, né? Agora até ali ver se o preço é justo ou não é justo é uma questão mais... E se é lícito ou não é lícito também, né? É outra questão, mas o fato é que a gente sente isso. Não, tudo que é situação de cartel, combinação de preço, ele viola normas contra a ordem econômica, né? Então ela é possível sim de ser motivo de punição, mesmo uma empresa privada numa situação privada. Só que é difícil, às vezes, para o Ministério Público comprovar esse fato, né? Eles vão trazer planilhas de custos, vão trazer algum tipo de defesa, né? Mas é uma questão que tem que ser avaliada. O que significa 30 anos sem licitação para o transporte coletivo, por exemplo? Teve agora uma, né? No que se encaixa isso? Isso aí é uma coisa assim que como a licitação é uma coisa que tem que acontecer. Qualquer que é concessionário de serviço público tem que ter uma licitação, né, para tu abrir uma... Não saberia te dizer o porquê que não teve, né, mas claro que se cria mecanismo, contratos emergenciais, justificativas 1000, não é o momento de fazer, né, agora se teve uma licitação, né, e até interessante, porque eu estava vendo um programa que estão fazendo esses corredores do BR que vai seguir os ônibus maiores, né? Uhum. Mas na licitação não está previsto esse ônibus. Então a gente está criando toda a estrutura para receber os ônibus maiores, mas vão continuar circulando aqueles ônibus menores. Ou vamos emendar 2 ônibus para poder cumprir, né? Mas não está na licitação. Mas olha, tem algumas coisas que precisam ser repensadas. Por exemplo, fui num evento esses dias no Parque da Harmonia. Como é que se dá a exploração, por exemplo, da churrascaria do Parque da Harmonia? Da Harmonia. Sendo no local público, no Galpão Crioulo, por exemplo, essa coisa toda. Uma curiosidade até, né? As pessoas ficam pensando, mas como é que é? Mas não é público o local? Ele é público, ali é uma praça, né? Ali deve ter algum tipo de termo de cessão de uso, termo de... exploração, por exemplo... A prefeitura pode ter cedido, ou o governo, eu não sei de quem é aquela área, né? Não, assim, não estamos acusando ninguém, apenas por curiosidade, né?
Normalmente se tem um termo de cessão, de permissão, de exploração, e tu tem uma contrapartida para o órgão, né? Agora, esse contrato eu desconheço como ele tenha sido feito, né? Há um quiosque, mas eu imagino muito que não é feito gratuitamente. Há um quiosque que vende figos, por exemplo, figos da Vila Nova, aqui na ladeira com a Rua da Praia. Por exemplo, como é que se explora esse espaço? Aí simplesmente vai lá, se instala e... Não. Não é tão simples assim, tem uma né? permissão de uso, senão a SMIC trancaria, né? Não, tem, mas há coisas a assim gente, que a gente desconhece a situação, né? particular, né? Mas assim, imagino que tem uma permissão de uso, porque senão todo mundo vai ocupar os espaços públicos para fazer comércio sem autorizações legais, daí não... Bom, a nova lei permite que as empresas sejam punidas sem a necessidade de comprovar culpa ou dolo por meio da chamada responsabilidade objetiva. Isso é importante também? É o mais importante dessa lei, como eu lhe falei antes. Vamos imaginar que a gente está diante de uma situação de corrupção. Está comprovado que foi fraudado. Quem foi o culpado disso? Foi o A, o B ou o C? Não importa. A empresa ela vai ter que ressarcir e ela vai ser punida. A figura da pessoa jurídica vai ser punida só pelo fato de ter tido a corrupção. Não importa dizer que foi a culpa do A, do B, do C, se foi do funcionário, se foi do agente administrativo, a empresa está punida. Quer dizer, a lei trouxe para o mais fraco, né, que é muito comum também, né? Não adianta mais. Agora a responsabilidade objetiva, assim, é independente de culpa, né? Foi o erro do digitador. Não tem, a empresa não vai poder dar como justificativa assim. O que acontecia antes dessa lei? Olha, quem fez isso foi um funcionário meu que foi demitido. Eu já demiti ele, eu não tive culpa, eu não sabia de nada. Não. Aconteceu o dano, a empresa vai responder por esse dano. E vai responder tanto no ressarcimento do dano, quanto essa punição administrativa que ela pode sofrer. Se ela comprovar isso que eu estava explicando antes, se ela trouxer elementos que ajudem nessa investigação, ela pode evitar de ser punida dessa punição administrativa. Por exemplo, fazer um acordo, olha, realmente aconteceu, a gente faz o meia-culpa aqui, nós estamos tomando essas providências. Está aqui todos os elementos, se precisar de algo que ajude na investigação, que é o acordo de leniência, que é o nome que a lei traz, ela fica isenta, vamos dizer, dessa punição, ou reduz a punição dela na medida dos elementos que ela trouxer. Muito bem, Dr. Ricardo Martins de Monge, advogado, especialista em direito empresarial e administrativo e direito societário. Muito obrigado por ter vindo à TV Assembleia para falar para a gente sobre a lei anticorrupção. Não, muito obrigado, eu que agradeço. Vamos aguardar agora a regulamentação para ver como é que fica, né? Isso. E quando o senhor tiver um caso bom, o senhor vem aí e nos conta. Tá bom. Um caso bom, um caso concreto. Um caso visível, né? Que se fala que é uma onda de corrupção jamais vista, né? Mas daqui a pouco não há muita coisa de concreto, né? Eu acho que com a regulamentação da lei e está previsto nela, vai haver a obrigatoriedade do gestor público se deparando com essa situação de investigar e punir. Daí não tem mais saída, né? Senão vai haver uma omissão, né? Muito bem. Muito obrigado, amigo telespectador. Nos apresentamos assim no seu canal legislativo Assembleia Entrevista. Até breve.